aí, pessoal, muito boa noite, muito bem-vindos ao Brasil das Gerais. Olha só, você já teve a impressão de que trabalha mais do que devia, vive acumulando horas extras, leva trabalho para casa, já não sabe mais o que fazer para dar conta de todas as tarefas na empresa? Olha, quem sabe, né, talvez esteja na hora de você aprender a trabalhar melhor. Agora, aqui no estúdio do Brasil das Gerais, eu tenho a participação da Soraya Gervásio. Ela é coach, é orientadora profissional. Uma entrevistada só, justamente para você poder tirar suas dúvidas, tá? Então, Soraya, essa coisa, né, da gente tá trabalhando demais, às vezes, sabe, sobe aquele cansaço, você não dá conta, você já acorda cansaço, né? É a coisa que as pessoas falam muito assim, eu dou o sangue. A gente precisa dar o sangue? Não, as empresas estão querendo só o suor. Mas as pessoas pensam, se eu chegar mais cedo, se eu sair mais tarde, se eu diminuir minha hora de almoço, eu vou render mais. E não rende, porque se a cabeça estiver cansada, você não consegue ser inteligente, você não consegue ser rápido. Eu falo muito para as pessoas que uma estratégia de guerra é não permitir que o prisioneiro durma. Porque a pessoa vai ficando cada vez mais tonta, mais lerta, mais insegura. E as pessoas ficam pensando assim, se eu diminuir minhas horas de sono, eu vou ser mais produtivo. Não vai. Vai ficar mais lento, vai ficar mais burrinho. Uhum. Pois é, mas como é que a gente sabe o que a empresa quer da gente? A empresa fala? Nem sempre. Porque, infelizmente, nem todas as chefias têm a competência devida para os cargos que ocupam. Então, quando a sua chefia imediata não tomar a iniciativa de te perguntar ou conversar com você sobre quais são as suas principais atividades, pergunte. Eu falo com o pessoal, para de querer adivinhar, para de sofrer tanto querendo agradar uma empresa sem antes perguntar para ela o que ela quer. É como se fosse uma visita. Chega uma visita, um calorão de hoje. Uhum. Eu penso assim, vou servir suco de laranja, vou servir suco de uva, vou servir suco de goiaba. Aí eu penso nos sucos todos, olho para a visita e falo assim, o que você quer beber? Aí eu falo, nossa, como eu queria um copo d'água. Entendeu? Então, às vezes, a gente fica criando aquelas 1001 fantasias e a pessoa quer uma coisa simples. E a empresa costuma ser muito assim. Nós trabalhamos muito com níveis de direção, gerências, lideranças. E essa falta de comunicação para explicar quais são suas principais atribuições, quais são os relatórios que eu quero, como é que eu quero que você arrume, por exemplo, uma empregada doméstica, como é que eu quero que você arrume a mesa, ao invés de ficar reclamando, tá sem guardanapo, esqueceu a faca. Explica, ensina. Às vezes a gente fica compra um produto e pede uma nota fiscal. Demora aquela fila para emissão de nota fiscal. E algumas pessoas podem até pensar que é cara fechada ou preguiça de quem está soltando a nota fiscal. Mas é a dificuldade em saber como é que calcula uma nota fiscal. Então, atrapalha muito, a gente perde muito tempo por tentar fazer coisas que a gente não tem pleno domínio. E ao invés de ficar sentado esperando que o chefe venha, querido, vem cá que eu vou te ensinar, para e pergunta. Uhum. Então esse é o primeiro recado. Pergunta o que o outro quer receber. Qual que é o segundo recado? O segundo recado é que não dá para ser Deus. Tem gente que quer ser onipotente, quer fazer tudo nessa vida e não dá conta. Então a gente tem que eleger algumas prioridades. Um outro ponto que a gente observa também é o tanto de tempo que a gente perde se ocupando com o problema dos outros. Coitado de fulano está sofrendo. Nossa, meu Deus do céu. E se acontecer isso? E aí vai aquela carga de energia, aquele tempo. Foca no que é da sua responsabilidade, no que é do seu interesse. Mas e a solidariedade, por exemplo, de você se preocupar com o outro, né? Uma com um colega coisa é de trabalho. Eu acho que a solidariedade é melhor quando você ajuda a resolver. Quando você senta para ficar especulando o que será que vai acontecer, aí não funciona. Então, vamos imaginar que nós dois estamos com um problema. Roberta, eu estou com um problema. Aí você vira assim, como é que eu posso te ajudar? É diferente de ficar, nossa, mas é um problema meu. Não, eu tenho uma outra amiga que tem um problema parecido. E aí vai enredando uma conversa na outra. E é uma contação de caso, não é resolução de um problema. Uhum. Terceiro recado. Já que você falou o primeiro, eu já estou imaginando que é uma série, né? Então vamos lá, terceiro. Vamos criando. Ter vida pessoal boa. Quando a gente dorme gostoso, quando a gente namora, quando a gente tem bons amigos, a gente fica pensando que a amiga é só para contar problema. Amiga é para passear, amiga é para tomar um chá, amiga é para tomar um refrigerante, tomar um chopp. Amigo é para ir para cinema, é para receber em casa. As pessoas estão esquecendo de colocar a vida pessoal, afetiva, amorosa, familiar.
Nós observamos que quando a gente faz avaliação de desempenho, aquelas pessoas que têm bons amigos, boa convivência familiar, mesmo que não seja na sua de núcleo, porque hoje as famílias estão meio esquisitas, mas tem sempre a família de um amigo. Essa convivência faz com que as pessoas sejam mais felizes nas empresas. E um pingo não vira assim uma tempestade. Porque se a pessoa está triste, está mal amada, complicada, qualquer coisa que se fale para ela, ela vai sofrer, ela vai ficar angustiada. E não precisa disso. Porque a vida da gente é uma rede, né? Porque tem gente, muita gente fala assim, ah não, eu tenho meus problemas em casa, mas quando eu ponho meu pezinho no trabalho eu esqueço tudo. Isso é possível? Não, né não. Não é, pessoas não são botões de televisão. Não é televisão que você aperta um botão e muda de canal, não. Eu gosto muito da fala de uma senhora, Dona Aparecida, ela fala o seguinte, felicidade é apesar de. Então a gente tem que entender que apesar do trânsito ruim, apesar das contas estarem chegando, apesar de eu não ter dado conta de fazer tudo hoje, eu estou feliz, eu estou realizado comigo. Eu tive um dia... Pois é, mas você está dizendo assim, a pessoa tem uma vida pessoal boa, né? Você acha que a gente escolhe? Porque às vezes a pessoa está com problema na família, problema de doença, problema de relacionamento com o marido com a esposa, sei lá, uma série de coisas, né, que tem no dia a dia, né? Como é que você se liberta? Porque eu imagino que todo mundo queira ter uma vida pessoal boa, ser feliz, né? Olha, doença todo mundo tem, mas eu acho assim que ficar agarrado no problema não te traz felicidade, te faz perder muito tempo. Ontem eu estava conversando com uma amiga, ela falou, olha, sem querer cair no chão. Aí eu falei, isso é grave, né? Se você caiu no chão assim, eu acho que é labirintite. Não, eu acho que eu posso ter machucado minha cabeça. Eu falei, já foi ao hospital? Tirar uma radiografia? Não sei se eu falei, mas se caiu, vai tirar. Eu tô com dor de cabeça. Foi tirar? Não. Ela precisava remover o problema que estava com dor de cabeça. Vamos resolver? Então, o que a gente ficou hoje, eu liguei de novo, não foi. Arrumou mais um sintoma. Então, eu tô vendo que as pessoas, elas estão querendo se enrolar em problemas. Parece que ser feliz é um ponto que está dificultando. A gente não tem aquela naturalidade das pessoas mais antigas de sentar numa praça, olhar nos olhos e conversar. Entendeu? Parece que a gente está precisando sempre mais, e dorme fazendo projetos, e sonha, eu tenho que comprar isso, eu tenho que fazer aquilo. Para! Nós temos feito muito programa de coaching e é impressionante como é que as pessoas mais insatisfeitas consigo mesmas estão sempre se comparando com o outro. Essa comparação, ela é penosa, né? Mata a autoestima de qualquer um. Ah, mas fulano usa terno. Ah, mas a fulana tá com tal carro e o tal tom de cabelo. Para. Ah, porque fulano utiliza a filosofia de tal autor. Para. Qual é a sua filosofia? Tá? Então a gente tem que procurar ser melhor a cada dia, mas melhor em relação a nós mesmos. Pois é, mas aí entra a questão do autoconhecimento. Sim, não é? É essencial. Que eu acho que é um nó na vida da gente. Porque é difícil a gente se conhecer. Se a gente for pensar que em termos cultura escolar não significa sabedoria. Mas só para a gente começar com a escolaridade que facilita a leitura, nós temos aqui que apenas 6%, pelo último censo do IBGE, menos de 6% da população brasileira tem um curso superior concluído, mesmo com essa quantidade de cursos que estão saindo. Então, as pessoas estão lendo pouco, as pessoas conversam pouco de si mesmas. Eu fico, às vezes, saindo com alguns amigos, né, e eu fico vendo algumas pessoas, o comportamento, são aquelas conversas rasas. Não entra, assim, em profundidade no assunto. Vamos conversar sobre política, quem que você vai votar, por que você vai votar? Nossa, o dia está tão lindo. Meu filho fez isso. Sabe, pare e conversa, entre nos assuntos. Mais para dentro da gente mesmo é o que eu estava falando com o pessoal no último programa seu. É silêncio. Eu fico vendo até nos prédios que eu moro, já morei em 2. Fiquei 11 anos em um, fiquei 5 meses em outro, saí de lá correndo. Por quê? A vizinhança muito esquisita. Eu nunca vi uma vizinhança tão esquisita. Festas de madrugada, ninguém se cumprimenta, uma coisa assim bem diferente, bem atípica. E aí eu fico vendo, assim, no geral, as pessoas, por exemplo, elas não se cumprimentam.
Se você não tem generosidade com a pessoa que está com você no elevador, é um sintoma muito claro que a generosidade que você tem com você mesmo é muito pequena, porque gentileza, generosidade, ela tem que transbordar. E só vai transbordar quando você gosta de você mesmo.